Você já ouviu falar de um jovem sonhador que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e anos depois se tornou o governador da nação mais poderosa do mundo antigo? Essa não é uma ficção. É a incrível jornada de José do Egito, uma história real de superação, fé e perdão que atravessa milênios. Tudo começa em Canaã, com José, o filho preferido de Jacó. Seu pai lhe presenteou com uma túnica única, cheia de cores, um símbolo de seu favoritismo. Mas esse presente, junto com os sonhos que José tinha, onde ele via sua família se curvando diante dele, despertou uma inveja profunda em seus irmãos. Um dia, a oportunidade perfeita para se livrarem dele apareceu. Em vez de matá-lo, eles decidiram vendê-lo a mercadores que iam para o Egito. Para o pai, eles mentiram, dizendo que um animal selvagem o havia devorado, usando a túnica manchada de sangue como prova. No Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar da sua condição de escravo, ele não se entregou ao desespero. Com sua inteligência, honestidade e a bênção divina, ele prosperou e logo se tornou o administrador de toda a casa de Potifar. Tudo ia bem, até que a esposa de seu mestre tentou seduzi-lo. Fiel aos seus princípios, José a rejeitou firmemente. Furiosa com a recusa, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Sem poder se defender, José foi lançado na prisão. Mas mesmo na escuridão da prisão, uma luz não se apagou. José continuou sendo um exemplo de integridade e logo conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável por outros prisioneiros. Foi ali que seu dom de interpretar sonhos, aquele mesmo que causou a ira de seus irmãos, voltou a se manifestar. Ele decifrou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que também estavam presos. E como ele previu, o copeiro foi restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro teve um fim trágico. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, mas, uma vez livre, o copeiro o esqueceu completamente. 2 longos anos se passaram. Então, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi aí que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão. Chamado à presença do faraó, José, com humildade, não atribuiu o dé a si mesmo, mas a Deus. Ele explicou que os sonhos previam 7 anos de fartura sem precedentes, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mais do que apenas interpretar, José apresentou um plano brilhante: armazenar grãos durante os anos de abundância para sustentar a nação durante a escassez. Impressionado com sua sabedoria, o faraó não apenas libertou José, mas o nomeou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. José tinha 30 anos. Ele imediatamente colocou seu plano em ação, construindo enormes celeiros e gerenciando a colheita. Arqueologicamente, celeiros de grãos de grande escala, encontrados no Egito, validam esse tipo de estratégia de armazenamento centralizado, crucial para a economia da época. E a fome veio exatamente como previsto, e não apenas no Egito, mas em toda a região. Curiosamente, a história de José coincide com o período em que os Hicsos, um povo de origem semita como os hebreus, governaram partes do Egito. A ascensão de um estrangeiro como José a uma posição de tanto poder faria muito mais sentido nesse contexto histórico específico, onde outros semitas já ocupavam altos cargos. A fome em Canaã forçou os irmãos de José a viajarem para o Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram, mas José sim. Diante dele estavam os homens que o haviam traído e vendido. Ele poderia ter se vingado, mas escolheu um caminho diferente. Ele os testou para ver se haviam mudado, se o arrependimento era genuíno. Queria saber se tratariam o irmão mais novo, Benjamim, da mesma forma que o trataram. Os sonhos de José, que o levaram ao Egito, eram mais do que premonições. Na cultura antiga, os sonhos eram vistos como mensagens divinas, pontes entre o mundo humano e o espiritual. A jornada de José é uma prova viva dessa crença. Quando seus irmãos provaram seu arrependimento, dispostos a se sacrificarem por Benjamim, José não conseguiu mais se conter. Em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia, ele se revela: "Eu sou José.
Meu pai ainda está vivo. O choque e o medo tomaram conta deles. Mas José os acalmou com palavras de puro perdão. Não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos por me terem vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu que todo o seu sofrimento, a traição, a escravidão e a prisão faziam parte de um plano maior. Um plano para salvar não apenas sua família, mas inúmeras vidas. Ele trouxe toda a sua família para o Egito, dando-lhes as melhores terras e garantindo seu sustento. O reencontro com seu pai Jacó, depois de tantos anos, foi a coroação de sua jornada. A história de José do Egito nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, é possível manter a fé e a integridade. Ensina que o perdão é mais poderoso que a vingança e que, muitas vezes, os maiores desafios da nossa vida estão nos preparando para o nosso maior propósito. É um lembrete de que o mal que nos fazem pode, pelas voltas que o mundo dá, ser transformado em um bem maior. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou dessa história e quer conhecer outras narrativas inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!